paz do Senhor, irmãos. Amém. Só para dar início ao nosso culto de hoje, eu gostaria de trazer um pensamento a cada um de vocês. Lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10, Paulo vem falar a igreja de Filipos. Nunca sei muito bem como é que é. Filipos, beleza. Ele diz o seguinte, Filipenses 4, 10. Deixa eu tirar a versão. Amém? Todo mundo achou? Ou fica? Alegre-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muita ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem muito linda para nos lembrar do Deus que nos mantém sempre por perto, sempre cuidados. Você já foi grato hoje? Já agradeceu por alguma coisa para Deus? Já se lembrou de que hoje temos um dia especial aqui, de ceia, onde podemos ser gratos pelo sacrifício de Jesus, um dia de batismo, onde podemos ser gratos pelo Senhor aí estar agindo nas vidas aqui dentro da igreja, trazendo momentos de renovo e alegria como esse. É um dia de culto, então podemos nos alegrar e agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de louvá-lo. Tem tanto motivo para ser grato, que cada um de nós possa ser grato nessa manhã, agradecer. Vamos orar por mim? Amém. Senhor meu Deus, eu sou grato ao Senhor por essa manhã, por esse clima. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de trazer a tua palavra aqui, porque o Senhor permitiu que estivéssemos juntos, que eu visse bastante, vários dos meus irmãos aqui. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me permite cantar louvores a Ti, porque o Senhor me permite ouvir a Tua voz. Eu sou grato a Ti pelo dia de hoje, que o Senhor tanto preparou há tanto tempo atrás, permitindo que hoje pudéssemos ter a ceia, onde nós agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho, que nos permite ter vida hoje, onde nós podemos ter o batismo, onde graças ao Senhor há renovo, a transformação, a libertação, onde verdadeiramente nós nos lembramos, ó Pai, do quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo nos dias de necessidade, nos dias de fartura, nos dias de alegria ou de tristeza, a Tua presença se mantém conosco. E não há motivo nenhum, além de agradecimento do nosso coração a Deus, para nos dedicarmos ao Senhor. Que em tudo possamos ser gratos ao Senhor e aprender a viver contente, como Teu servo Paulo nos ensina, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar um versículo com os irmãos, que está em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Os irmãos podem abrir depois se quiser, eu vou dar uma lida mesmo. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, a palavra que eu tenho para trazer nessa parte da manhã é literalmente isso que Paulo disse, para que não desanimamos. Eu acredito que isso também é uma ministração para ele mesmo, quando ele fala isso na carta de Coríntios, que é para que não desanime. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foram as coisas na sua vida, mas a palavra do Senhor diz: não desanime. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. E é um versículo que a gente leu, em
Então, não desanime. Deus, Ele nunca te deixou, Ele nunca nos deixou. Ele está com a gente nos momentos bons e nos momentos ruins, nas tempestades e nos momentos de abundância. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Por mais que muitas vezes a gente se afaste e acredite que Deus não está escutando a gente, ou que Deus não fala, Deus, Ele continua ali. E é isso, irmãos. Que possamos não desanimar, possamos buscar a Deus e lembrar que Ele não nos deixou. Amém? Então não posso colocar de pé? Ainda que eu me
E irmãos, pensando nisso de que o Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixa, que possamos entregar tudo a Ele, porque Ele entregou a vida dele para que a gente pudesse ter essa possibilidade de vida. E mesmo entregando toda a nossa vida para Ele, não é o suficiente. Mas que possamos dar o nosso melhor, nos entregando realmente de coração. Hoje a gente vai ter a parte do batismo, onde alguns dos nossos irmãos queridos tomaram a decisão de realmente se entregar a Cristo. E não é uma decisão só deles, mas uma decisão nossa no dia a dia, todo dia, nos entregarmos realmente a Cristo. E não aos nossos desejos da carne ou qualquer outra coisa, mas nos entregarmos de coração a Cristo. Então que possamos cantar isso de coração, amém? Amém, irmão? Amém. Amém? Aí, beleza. Bom,
Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do seguinte. Deixa eu ver aqui. Onde é que estava? Certo. É o seguinte. Mateus 17, 24. Por favor. Enquanto os irmãos vão procurando, eu fico pensando na música que a gente acabou de cantar. Eu não sei o quão pronto, talvez eu esteja para cantar essa música. Eu entrego tudo a ti, tudo. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, porque o que o mundo dá, eu coloco nos pés da cruz. Por conhecer a ti, por teu nome dar louvor, sentir tua alegria e partilhar a tua dor. Talvez eu não partilhe a dor de Jesus, infelizmente. Hebreus vem dizer de que a gente ainda não chegou a dar o nosso sangue pela fé, né? Por aquilo que pelo aquilo que nós deveríamos viver. E eu fiquei pensando muito nisso, com relação a essa questão de entrega, com relação a essa questão de entender o que devemos entregar ao Senhor. Porque às vezes a gente canta essa música falando, entrego tudo a ti. O que é o tudo na sua vida? O que significa isso? Significa um relacionamento que você não quer perder nunca? Significa o dinheiro, que às vezes a gente fecha a mão e tem medo que falte? Significa a confiança? Talvez eu não confie o suficiente em Deus para viver o dia de amanhã sem planos. Bom, todos acharam? Vem dizer assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas viram Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas não para escandalizá-los. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a eles. Pegue-a, entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Essa passagem vem falar sobre a questão do dinheiro que eles davam ao governo, né? Que normalmente ele perguntou, olha, ele cobra de quem? Dos seus filhos ou dos outros? Dos outros, é claro, a gente sempre pensa, né? E é interessante como essa palavra vem falar exatamente que Jesus, para não, como ele falou aqui, mas para não escandalizá-los, né? É muito normal todo dia, todo mês, né? Principalmente agora o início de mês, ceia e tudo mais, nós temos essa questão de pagar todas as nossas dívidas, todos os nossos impostos, todas as nossas contas. E o que sobra? O dízimo, né? É isso? Não é isso não, gente. Ué, como assim o dízimo sobra? O dízimo precisa ser a primeira coisa que nós fazemos. Como é que eu vou tirar 10% do resto? Isso não dá certo. Que tipo de entrega a gente dá ao Senhor quando é o que nos resta? Se você está aqui com a força que te resta da semana, que tipo de culto você está prestando ao Senhor? Se o ânimo que você tem é o que restou, como é que você pode dizer que você se alegra na presença de Deus? Se eu venho aqui e faço o que restou para mim, como é que eu posso entregar, gente? Lá no início, em Gênesis, vem falar sobre a oferta de Caim e Abel, que aliás já foi dito aqui em um dos períodos de oferta, sobre a questão do coração, como você entrega, como eu preparo o seu. A gente vira e mexe vem trazer aqui, principalmente no horário de aviso e tudo mais, sobre a questão de que tantas vezes nós chamamos o povo para orar 9h30, o período de oração das 9h30 às 10 horas. Não é por nada, não é para... eu venho aqui para poder pagar meus pecados. Venho aqui para pedir perdão por tudo, para que o culto seja uma bênção. Gente, é uma preparação interna. Assim como Paulo fala sobre a autoanálise que precisa ser feita todo dia,
Todo culto que nós prestamos ao Senhor precisa de uma preparação. Se fazemos de qualquer jeito, com o que resta, como é que eu posso dizer que isso é um culto a Deus? Imagina se Ele devolvesse da mesma moeda. Se Deus desse o que restasse para a gente. Ai, olha, hoje eu já deixei tanta gente segura, já protegi tanta gente, estou cansado já, eu vou fazer só um pouco para você, viu? Imagina como a gente ia sofrer se Deus fosse parcial da maneira como nós somos. É interessante exatamente sobre isso. E aí a gente chega sobre o momento de oferta. Ela não é sobre dinheiro. A gente oferta dinheiro, claro. Ninguém vai ali colocar oração ou, não sei, amor. A gente oferta dinheiro, realmente, mas não é sobre o dinheiro. É sobre como o seu coração está. O que você está entregando é o seu resto? É o que lhe sobrou? É o que não está faltando ou é aquela margem de segurança? Já paguei tudo que eu precisava, já não estou devendo ninguém, vou pagar a Deus. É isso? É o resto do salário? Ou é realmente aquilo que o seu coração tem a entregar? Tudo a Ti, como disse a música. Cada um de nós cantou sem nem pensar na letra, provavelmente. Quando a gente diz entrego tudo a Ti. O tudo envolve o coração que vai entrar naquele gasofilaço. O tudo envolve o culto que você está prestando hoje. A forma como você está prestando. Cabisbaixo, triste, desanimado, disperso ou feliz, dedicado, alegre em oração, em espírito de devoção ao Senhor. A oferta que cada um vai trazer aqui, se trouxer, né? Não é obrigado a cada um, mas o coração é impelido a se entregar por inteiro ao Senhor. Os irmãos entendem o que eu digo? Então, vamos se levantar, por favor, para poder fazer uma oração. Senhor Deus eterno Pai, nós viemos até a Tua presença, primeiramente pedir perdão. Tantas vezes, tantas músicas que nós cantamos sem nem pensar no significado. Às vezes nós prometemos entregar tudo e a gente nem percebeu. Mas Senhor, viemos aqui também fazer um pedido. Permita que cada um de nós possa juntar o seu tudo que tem, tudo que somos, tudo que podemos ofertar a Ti e entregar nessa manhã. Não só na questão de ofertas, mas na questão do culto, na questão de relacionamento, na questão da ceia, da autoanálise. Senhor, que em tudo possamos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Te oramos, Senhor, para que cada coração aqui esteja sendo aberto pelo Teu Espírito Santo para dar tudo de si. Que as ofertas que serão depositadas no gasofilaço sejam abençoadas pelo Senhor e que verdadeiramente sejam reconhecidas no Teu santo trono como uma oferta verdadeira e inteira de cada um de nós. Que possamos nos entregar, ó Deus, completamente ao Senhor e que nessa manhã não venhamos a resistir ao Teu agir. Fala conosco, age em cada um de nós e permita que a nossa entrega, ó Deus, seja por inteiro. Essa é a nossa oração, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão poder trazer as ofertas ao gasofilaço enquanto nós cantamos a próxima música.
essa última música agora de tocar foi uma música que eu conversei com as nossas crianças de Clover para ver qual música que tocava ali no coração delas. E como elas vão se batizar hoje, a gente foi um momento especial. Aliás, assim, hoje a gente está igual fantástico, faz música. E eles falaram que essa música é uma música que realmente toca o coração deles. E acredito que toca o coração de muita gente. É uma música que fala bastante. E basicamente essa música é para trazer aquele sentimento de que, obrigado Deus, eu tomei a decisão de entregar ao Senhor e eu não me arrependo nem por um minuto. Amém? Falar,
obrigado por nunca nos deixar. Obrigado por ir atrás de nós quando nos perdemos, Pai. Deus, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações essa manhã, Deus, tirando tudo aquilo que possa nos impedir de escutar a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa usar o pregador dessa manhã, Deus, que o Senhor possa conduzir todo o restante do mundo, assim como conduziu os louvores, Pai. Que o Senhor possa conduzir o batismo, Deus, e que o Senhor possa fazer com que cada dia mais o Teu Espírito possa encher o nosso coração cada vez mais, Deus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Tem uma pergunta para vocês. Quem aqui já sofreu na vida? Vocês não estão sofrendo, vocês estão lá no risado? Né? É uma pergunta quase não, é uma pergunta praticamente unânime a todo ser humano, né? Sobre quem já sofreu na vida. Todos nós já sofremos. Alguns de nós estamos sofrendo. E se você não está sofrendo, você vai sofrer. Porque o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, faz parte de ser humano o sofrimento. E o sofrimento, todo sofrimento tem uma história. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Todo sofrimento tem uma causa. Todo sofrimento tem um lugar. Porque doeu? Aonde doeu? Aonde nós sofremos? É na mente, é no coração, é no físico, na alma? Aonde? Aonde nós sofremos? Todo sofrimento tem uma história. E todo ser humano tem uma história de sofrimento para contar e para compartilhar. Nós, como seres humanos, nós aprendemos com o sofrimento, nos desenvolvemos com o sofrimento, crescemos com o sofrimento. E é interessante que o sofrimento, ele não é aleatório. O sofrimento, ele tem uma motivação. Existe um motivo pelo qual todos nós sofremos. Nós sofremos por nossa causa, porque tomamos decisões erradas e causamos sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos por causa dos outros que tomam decisões erradas e causam sofrimentos para a gente. Filhos que instruímos, orientamos e eles começam a tomar decisões. Tomam decisões erradas e nós sofremos. Cônjuges que tomam decisões erradas nos seus relacionamentos, produzem sofrimento e sofrem ao mesmo tempo. Nós sofremos por questões do tempo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu queria viver muitos e muitos e muitos anos nessa terra, uns 200 anos, se Deus deixasse. Ao mesmo tempo que você vai ver o avanço da tecnologia, o desenvolvimento, coisas que a gente nem imaginava, né? Nós também vamos perder muita gente. Nós vamos ver muita gente doente que nós amamos, gente que construiu e escreveu uma história conosco e que vai nos deixando à medida que o tempo vai passando. E isso gera um sofrimento tremendo em todo o nosso ser. Perder alguém causa um sofrimento profundo. Nós sofremos, às vezes injustamente, por coisas que não fizemos. Nós recebemos culpas que não são nossas e que nos causam sofrimentos. Mas como eu falei também, o sofrimento, ele não é em vão.
Muitas vezes esse sofrimento é consequência das nossas próprias atitudes. E por causa das nossas atitudes, eu sempre digo isso aqui, nós temos total responsabilidade sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós decidimos ser e fazer. Mas nós não temos como controlar as consequências que as nossas decisões vão causar, né? Nós vemos tanta coisa sendo consequência das nossas decisões. Por exemplo, hoje está um calor tremendo e as últimas semanas estão terrivelmente quentes. Culpa nossa. Culpa nossa que derrubamos árvores para construir prédios, que desviamos o leito dos rios para construir arranha-céus, que roubamos da natureza o que é dela. E aí o que acontece? Chega em determinados momentos que a própria natureza fala: eu quero de volta o que é meu. E ela rompe barreiras, destrói casas, destrói ruas, mata pessoas. E a gente fala: onde é que está Deus? Né? A pergunta que a gente mais ouve quando existem desastres naturais: onde é que está Deus que não está vendo tudo isso? E aí eu me pergunto: onde é que nós estávamos com a cabeça quando começamos a tomar decisões que vão nos destruir? Hoje em dia nós temos uma tecnologia absurdamente avançada, né? E vai avançar cada vez mais. No ano passado nós chegamos a um momento em que algumas das grandes empresas de tecnologia disseram assim: a gente precisa parar um pouco. Por quê? Porque o desenvolvimento da inteligência artificial está além daquilo que a gente está conseguindo acompanhar. E se nós continuarmos com isso, a gente vai acabar com o emprego das pessoas. E isso vai gerar mais e mais sofrimento. E de quem é a culpa? É de Deus? Não, a culpa é nossa. Nós criamos monstros que vão nos engolir. Nós fazemos coisas que até o diabo às vezes duvida. Até o diabo às vezes fala assim: meu, eu não consigo acompanhar a mente desse povo. E quando a gente pensa nessas questões de sofrimento, eles não vêm de repente. O sofrimento ele não bate na sua porta sem um propósito, ele não bate na sua porta sem avisar. Nós temos avisos. O problema é que nós não damos ouvidos aos avisos. Quantos de nós somos orientados, por exemplo, a fazermos exercícios físicos? Todos, praticamente. E quantos de nós realmente fazem? Uma minoria. Começar de quem nos fala, né? E por que a gente não faz isso? Porque a gente não dá ouvidos aos avisos. E quando é que a gente vai começar a dar ouvidos? Quando tiver o primeiro infarto, quando tiver um AVC, quando tiver um entupimento de alguma veia, alguma coisa aí que der um problema, não é? Aí ele, poxa, acho que eu preciso começar a fazer alguma coisa por mim. Por quê? Porque o meu corpo está em sofrimento, o templo do Espírito Santo está em sofrimento, eu preciso começar a cuidar. Por que eu vou deixar para cuidar lá na frente, quando a coisa já está desandada, né? Se nós dessemos ouvidos aos avisos, nós evitaríamos muito juízo sobre nossas vidas. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, está cheio de aviso. Está cheio de aviso. O C.S. Lewis, que é um dos grandes escritores, foi um dos grandes escritores cristãos, ele costumava dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar nossa atenção.
Quando é que você vai dar ouvidos a Deus? Se você está ganhando um bom salário, morando numa boa casa, tendo um bom carro, tendo um valor razoavelmente bom caindo na sua conta, você tem saúde, você tem um amor para quem se dedicar, você pode viajar quando quiser, você tem amigos, você é reconhecido, você faz coisas que gosta. Quando é que você vai parar para dar ouvidos a Deus? Se tudo vai bem na sua vida, não vai parar. Simplesmente não vai parar, porque você não tem tempo para Deus. Você vai usar o tempo para desfrutar de todas essas coisas. E eu não estou dizendo que é errado você desfrutar dessas coisas. Eu estou dizendo que é errado essas coisas terem o lugar de Deus no seu coração. Quando todas essas coisas te impedem de ter um relacionamento com Deus, aí você está correndo um grande perigo. Quando nós lemos o livro do profeta Joel, que é exatamente o texto que nós vamos falar hoje, então você vai procurando aí o texto de Joel. No capítulo 1 de Joel, esse profeta ele vem alertando o povo, ele vem sendo boca de Deus para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, porque o povo está vivendo de uma forma totalmente fora dos planos e dos propósitos de Deus. Cada um está vivendo de acordo com o que quer, faz o que quer, vai aonde quer, não estão preocupados com o plano de Deus para a vida deles. E a começar da liderança, daqueles que governam, a começar daqueles que estão conduzindo, líderes religiosos, a começar desses, descendo para todo o povo, a mensagem do Senhor não é só para a liderança, mas é para todo o povo. Ouçam isso, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra. Se você habita no planeta Terra, essa mensagem também é para você. O aviso do Senhor também é para você. Porque uma coisa que a gente precisa entender: Deus não manda juízo sem antes nos dar o alerta. Antes de Ele enviar um juízo, tem muito alerta. Antes de vir o dilúvio, foram 120 anos de alerta. E o povo permaneceu com o coração endurecido, envolvidos pelas suas próprias maldades. Joel vem ser boca de Deus para falar sobre um juízo que Deus havia de lançar sobre o povo que o próprio Deus havia escolhido, para disciplinar esse povo, para colocar esse povo de volta no caminho. Ele vai falar de algumas coisas e vai dar uma orientação a esse povo, aí do final do verso 2, em toda a história, em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante? Ele faz essa pergunta. Contem aos seus filhos o que aconteceu, e que os seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Antes de vir o juízo, Deus dá o aviso e já orienta: olha, nunca aconteceu algo como vocês vão ver agora. E tudo o que acontecer aqui, aqueles que sobreviverem, contem aos seus filhos, e que os seus filhos contem aos filhos deles. Para que as pessoas não se esqueçam de que quando Deus avisa, o juízo está iminente. Deus, ele é paciente, mas até a paciência tem um limite. E quando chegamos ao limite da paciência, estabelece-se o juízo. Daí em diante vai começar uma descrição de desastres naturais, de exércitos extremamente violentos que vão vir para destruir o povo. Ele fala de um monte de gafanhotos que vão vir para destruir toda a questão da plantação. Ele divide 4 tipos aí de gafanhotos, cortadores, migradores, saltadores e destruidores.
Está aí no verso 3 e 4. Eles vão vindo e à medida que eles vêm, uns vão cortando a plantação, outros vão destruindo, comendo o que ficou para trás, outros vêm roubando o que permaneceu e outros, se sobrou alguma coisa ainda, eles vão destruir. Acabar com toda a questão de trabalho e alimentação do povo. Por que que essas coisas acontecem, né? Por que que vem esse juízo de Deus? Olha, eu vou acabar com todos os alimentos. Não vai ter vinho, não vai ter cereal. Está aí no verso 9. Não há cereal e nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Lembra que a gente sempre fala, olha, nós ofertamos não para ser abençoados, mas porque nós já somos abençoados. Aqui Deus está dizendo, não vai ter cereal para comunhão e não vai ter vinho para a alegria do povo na minha presença. Verso 12: as videiras vão secar, as figueiras vão murchar, a romanceira e a palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secarão, e com elas murchou a alegria do povo. O povo não vai ter mais alegria. Como ter alegria se você não tem o que comer, você não tem o que beber? Como ter alegria se você não tem trabalho? Como ter alegria se você não tem semente para plantar? Como ter alegria se você não tem comunhão à mesa? Como ter alegria quando você olha, os campos estão destruídos, sem nada para comer, sem semente para plantar? Você olha os campos, e aí lá no verso 19, socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Pensa nesse retrato. Como seria a nossa postura diante disso? Por que que isso está acontecendo? Porque quando a gente está passando por um sofrimento, uma dor, algo que a gente não entende, nós começamos a questionar Deus, né? Senhor, por que isso? Por que comigo? Como se nós fôssemos melhores do que outras pessoas. Por que não com fulano, com Beltrano, com Ciclano? Por que tinha que ser comigo? E a pergunta é, por que não comigo? E se está acontecendo comigo, Senhor, qual o motivo? O que eu fiz? Lembra que eu falei que o sofrimento ele não é em vão, ele tem uma causa. E esse povo estava sofrendo por quê? Porque estava longe dos caminhos do Senhor. Eles estavam prestando uma adoração sem compromisso, sem reverência, sem coração na presença de Deus. Eles estavam vivendo uma vida de idolatria. Muitos eram os deuses do coração desse povo. Esse povo havia se corrompido com os deuses de outros povos. Adoravam não só ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, mas adoravam a Astarote, adoravam a Rimon, adoravam a Baal, adoravam a N deuses de outros povos. Desde que qualquer um respondesse aos seus desejos, desde que qualquer um respondesse às suas orações, eles faziam orações e sacrifícios a outros deuses. Se nós lermos o livro de Jeremias, ele vai chegar ao ponto de dizer que o pessoal fazia sacrifício dos próprios filhos recém-nascidos para esses deuses estrangeiros. Sacrificar o seu próprio filho para um deus estrangeiro. A que ponto as pessoas chegam para satisfazer os seus próprios desejos? Será que sacrificar um filho não causaria sofrimento a nós?
mas também vai causar um sofrimento tremendo ao filho que foi sacrificado. Imagina você entregando um filho, um bebê recém-nascido ali, para ser sacrificado num altar. A criança não sabe o que está acontecendo, mas ela vai sentir a dor das facas que a cortam. E não adianta chorar, porque uma vez que os sacerdotes deste povo, destes deuses, começavam a fazer os sacrifícios, eles começavam a cortar e esquartejar a criança, ofertando essa criança, ofertando o sangue desta criança para esses deuses. E para aplacar o sofrimento dos pais que entregavam os filhos, muitas vezes, alguns desses pedidos eram realizados. Os exércitos estrangeiros vinham para destruir o povo de Israel, para realmente matar muita gente, destruir famílias, levar esse povo escravo por um período muito, muito longo. Mas não foi sem aviso. Capítulo 2, ele dá orientação: olha, toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, ou em Monte Santo. Que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Joel, ele fala do dia do Senhor como um dia de juízo. E aqui ele não está falando do dia do Senhor que ainda há de vir, mas do dia que estava próximo deles. Um dia de juízo de Deus apenas para o povo de Israel. Como uma degustação do que há de acontecer no final dos tempos, no que nós nomeamos como o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de alegria. Quando nós observamos a palavra do Senhor, e nós vemos às vezes muitas pessoas dizendo: eu não vejo a hora de Jesus voltar, não vejo o momento que Jesus volte. Mas será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Porque nós às vezes dizemos isso porque nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma dor ou dificuldade. E aí, para tentar amenizar esta dor, esta dificuldade, esse sofrimento momentâneo que nós estamos passando, não vejo a hora de Jesus voltar. Mas o que nós conseguimos enxergar muitas vezes é que uma boa parte das pessoas que ficam desejando essa volta de Jesus para tentar amenizar o seu próprio sofrimento aqui no mundo, não está pronta para a volta de Jesus. E são muitas pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: eu não te conheço, nunca te vi, você nunca esteve no meu conselho, nós nunca tivemos momentos de intimidade. Mas Senhor, eu preguei lá em Monte Santo, eu toquei em Monte Santo, eu dei aula em Monte Santo, eu fiz evangelismo, Senhor, eu fiz visitas, eu anunciei a tua palavra, eu expulsei demônios. Você pode ter falado de mim, mas nunca falou comigo, eu não te conheço. Mas Senhor, eu desejei tanto a sua volta. Ok, eu voltei, e voltei agora para estabelecer o juízo. Agora começa o dia do Senhor. Na volta de Jesus é estabelecido o juízo, o dia do Senhor que começa. E não é um dia de júbilos e de alegrias, é um dia de escuridão, é um dia de sofrimento, é um dia de dor, é um dia de muitas e muitas mortes. É um dia em que pessoas que nós amamos vão realmente começar a viver uma eternidade longe do Senhor. Mas é o dia também em que muitos que viveram nesta terra sofrimentos, dores e angústias vão para o descanso eterno. O dia do Senhor é um dia realmente complicado para aqueles que viveram uma vida longe dos caminhos de Deus, que tiveram muitos ídolos no seu coração, que usaram o tempo nesta terra para satisfazer os seus próprios desejos,
que usaram pessoas para satisfazer os seus próprios desejos, na pornografia, no adultério, usando outras pessoas como objetos para satisfazer desejos sexuais, vícios que acabaram cada vez mais com a própria saúde, pessoas que estão sofrendo porque tomaram decisões erradas. Para aliviar o estresse, vou fumar, vou beber, vou cheirar. Para aliviar uma dor da alma, vou me afundar nas drogas, para tentar esquecer a dor da perda de alguém amado e querido. Vou me isolar num lugar escuro e não quero ver ninguém, não quero comer, entrando em depressão, em síndrome do pânico e levando muitos ao suicídio. Muitas pessoas que não seguem o Senhor, que não se dedicam a viver o Evangelho, já estão vivendo hoje nos seus corpos o juízo de Deus, que só vai intensificar à medida que o tempo for passando, porque a volta de Jesus está mais próxima hoje do que estava no domingo passado. E glórias a Deus, porque nós chegamos até aqui, e o Senhor nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de tomar decisões que podem transformar a nossa vida e mudar o rumo da nossa história, porque o que a gente já fez não tem como mudar. Aquela palavra que você falou e que causou dor no outro já foi falada. Aquela atitude que você fez sem pensar já feriu a outra pessoa. Você não tem como retirar a palavra, você não tem como retirar a agressão, você não tem como retirar isso, mas você tem como tomar decisões hoje que vão mudar o seu coração e transformar a sua rota, o seu futuro, o seu caminho. Ainda é tempo. O tempo é hoje. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o coração. Por que que diz isso? Porque o sofrimento, infelizmente, para muitas pessoas ele não é bom. O sofrimento, muitas vezes, ao invés de trazer a pessoa para perto de Deus, faz com que essa pessoa se afaste mais do Senhor. Quando vemos Faraó, à medida que era anunciado juízo sobre o povo, ele poderia muito bem ter obedecido e acolhido aquilo, mas ele endurecia o coração contra a vontade do Pai. E à medida que o coração dele era endurecido, ele não aceitava o que Deus estava orientando, o que Deus estava direcionando. Não quero, não deixo, não vou deixar o povo ir. Deus dizia para ele: deixa o meu povo ir para o deserto, para me ofertar o sacrifício e prestar culto a mim. Não deixo. Esse povo é meu escravo. E quanto mais ele endureceu o coração, mais juízo veio. E quantas pessoas não sofreram por causa da decisão de Faraó? Quantas pessoas não morreram por causa da decisão de Faraó? Quantas pessoas não têm sofrido por causa das suas decisões? Quantas vezes você tem endurecido o coração diante da palavra do Senhor? Esse povo, Joel foi só um dos profetas que anunciava a esse povo o que haveria de acontecer se eles continuassem caminhando pelos caminhos que estavam. Sabe quando você vê alguém caminhando em direção à morte e você fala e a pessoa não ouve, ela não dá atenção e ela continua nessa caminhada? Isso causa um sofrimento tremendo para a pessoa que está pregando, que está anunciando. É o tipo do sofrimento que está no verso 8. Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo. É o choro de alguém que perde alguém que se ama muito, que se ama demais. É como perder uma parte de si mesmo. E é um juízo e um sofrimento que tem causa. A causa é a idolatria do povo, é o abandono do povo de Deus, é o povo que endureceu o coração, é o povo que se
que adulterou diante do Senhor. O Senhor trata Israel como se fosse uma noiva, e Ele fala como essa noiva que se prostituiu, traindo o noivo. É assim que Israel estava vivendo, como uma noiva que está adulterando, traindo o seu noivo. E muitas vezes leva o amante para a própria cama do noivo. É o povo de Israel adorando outros deuses dentro do templo de Deus. Somos nós hoje muitas vezes adorando outros ídolos dentro da nossa própria casa. Somos nós que estamos dentro das igrejas, mas o nosso coração não está no Senhor, está no mundo, está no trabalho, está em um monte de outros lugares, menos no Senhor. São adorações sem compromisso, são adorações automáticas, o coração já não arde mais. Nós estamos muitas vezes fisicamente num lugar chamado igreja, mas não somos a igreja, não somos a noiva, não somos aquela amada pelo noivo, mas nos enganamos achando que somos. E talvez um dos sofrimentos mais complicados seja o sofrimento da frustração de achar que você é o que você não é. É o sofrimento de viver enganado, dizendo e anunciando aos quatro cantos: eu sou cristão, eu sou cristã, eu sirvo ao Deus vivo. Que aquilo que a gente está vendo nas quintas-feiras é uma fala que não é confirmada pela vida, pela prática, pelo dia a dia. Eu digo que sou cristão, mas o meu dia a dia diz que eu não sou. Eu digo que sou salvo em Cristo Jesus, mas o meu dia a dia diz que eu não sou. E quando que eu vou descobrir isso? Essa é a grande pergunta. Isso que a gente viu é apenas uma degustação dos últimos tempos. É uma degustação do que há de acontecer. Verso 9: esses exércitos atacam a cidade e correm ao longo de seus muros, entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente do seu exército, com um grito Ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver ao dia do Senhor? Você vê que quando começou a pandemia, as pessoas começaram a falar que, olha, vai faltar comida. O povo começou a correr para os supermercados desesperado para estocar comida. Vai faltar álcool em gel. Faltou álcool em gel no mercado. Por quê? Porque todo mundo estava preocupado consigo mesmo. Ninguém estava preocupado com o outro. Quanto mais comida eu puder estocar, melhor. Quanto mais álcool em gel tiver, melhor. No momento do desespero, no momento do sofrimento, as pessoas pensam na autopreservação. Aflora em muitas pessoas o egoísmo. Essa mensagem de que, olha, as comidas vão ser destruídas, os campos vão ser incendiados, não vai ter semente para plantar, não vai ter cereal na mesa para ter comunhão. É um aviso que não é para você estocar comida, é para você correr para os pés do Senhor e pedir e interceder pela misericórdia dele. Esse anúncio de que vem um grande exército liderado pelo Senhor e que vai invadir casa, de destruir tudo, não é para você fugir, mas é para você se aproximar de Deus.
É um aviso, porque você já está longe. É um aviso, é uma convocação ao arrependimento do povo. Que tipo de cristianismo nós temos vivido hoje? Muitas vezes parecido com isso que a gente viu aqui. É crente não praticante. É crente que tem uma idolatria desesperada pelo dinheiro no seu coração. É crente místico que não consegue dormir se não rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. São pessoas que constroem muitos e muitos ídolos no seu próprio coração, e muitas vezes o ídolo do coração da pessoa é a própria pessoa. Como fugir desse juízo? Arrependimento é o anúncio da palavra. Quando Jesus veio ao mundo, o que Jesus começou a pregar? A primeira coisa que Jesus vem fazer quando começa o seu ministério é convidar, convocar as pessoas ao arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento é um convite ao povo ao arrependimento. É convocar o povo a uma consagração de vida. É uma convocação. Gente, para de fazer o que vocês estão fazendo. Deixa de andar por esses lados. Para de caminhar nesse caminho que vai te conduzir à morte. O que você faz quando a criança pequenininha que está engatinhando vai enfiar o dedinho lá na tomada? Porque a criança tem o dedo picado direitinho, ela sabe, né? Que ela pode enfiar o dedinho na tomada. Você vai ficar lá, filhinho, não vai ir não. Tira o dedinho daí, não põe o dedinho aí não, neném. Você não vai fazer isso. Você vai correr desesperado e tirar a criança. Se você de repente está com uma panela no fogo lá e você não pode soltar a panela, você dá um grito, sai daí criança, pelo amor de Deus, a criança se assusta, tira o dedo. Porque você sabe que aquilo vai causar sofrimento e dor nela. E você não deseja isso. Assim somos nós quando pensamos no reino. Nós pensamos no reino em uma transformação que o Senhor faz em nós e algo que Ele quer fazer na vida do outro através de nós. Mas antes Ele chama a cada um ao arrependimento. O arrependimento que Ele chama aqui é um arrependimento que só pode ser produzido pelo próprio Deus. Nós não temos condição de produzir esse arrependimento. Assim como nós não temos condição alguma de vencer um pecado que nos escraviza. Nós pensamos em violência, em vício, em palavras torpes, em agressões físicas e verbais, emocionais. Tudo isso é consequência do pecado. Porque o verdadeiro pecado, ele acontece quando nós decidimos viver uma vida longe da presença de Deus. Quando nós tomamos essa decisão, tudo que vem depois são consequências do pecado. Seu casamento está ruim, é consequência do pecado, de viver longe da presença de Deus. Seus filhos são desobedientes, é consequência do pecado de você viver longe da presença de Deus e de não testemunhar de Deus para os seus filhos. O salário está ruim? Você precisa confiar mais no Senhor. Tudo o que acontece conosco é consequência de uma decisão errada que nós tomamos de viver uma vida afastados de Deus. E como é que a gente faz isso, né? Se o arrependimento é algo que Deus produz, qual é a nossa parte nisso? O que a gente precisa fazer então? Né? Se é Deus que vai produzir o arrependimento em nós, o que nós precisamos fazer? Ele começa a falar para a gente a partir do verso 12.
Assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer para que Deus produza em nós o arrependimento genuíno e verdadeiro. Voltem para mim de todo o coração. Quem volta é porque não está. Não é verdade? Por isso que eu falei que o nosso pecado é decidir viver longe de Deus. E o fato de viver longe de Deus, o próprio Deus diz: olha, volta para mim. Você precisa voltar. Como é que eu vou produzir arrependimento no seu coração se você está longe? Volta para mim. De que forma? De todo o coração. Não é um voltar mal menos. Não é uma volta para Jesus meia boca. Senhor, olha, eu vou voltar hoje, mas amanhã eu tenho que fazer um negócio aí que o senhor não vai gostar. Então, hoje eu estou, mas amanhã talvez eu não esteja. Mas depois eu volto. A gente faz aquele negócio, sabe? O Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. É mais ou menos assim. O Senhor, Ele chama o povo dele para voltar. Onde é que você anda? O que você está fazendo? Em que caminhos você tem caminhado? Você que vive longe dos caminhos do Senhor, volta de todo o coração. Volta ao primeiro amor. Lembra quando você fazia as coisas com o coração ardendo, de alegria? Você vivia em chamas pelo Senhor. É isso que Ele está querendo fazer com você. Ele quer incendiar novamente o teu coração, mas você precisa voltar. Primeira orientação que Ele dá para você é que você volte. Volte as costas para o pecado e siga no caminho do Senhor. Não continue dando as costas para Deus. Dê as costas para o pecado. Se você não matar o pecado, ele vai matar você. Eu preciso criar espaços no meu dia para ter encontros com Deus, para que Ele sonde a minha mente, o meu coração e me revele aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser arrancado do meu coração, mesmo que cause dor e sofrimento, mas é momentâneo, é temporário. Aquele que vai causar a dor por arrancar o pecado de você, ele também se compromete a curá-lo. Eu preciso voltar, eu preciso abrir espaços de encontro com Deus no meu dia a dia. Eu canso de ouvir gente falar: pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Mas você tem tempo para ficar vendo o celular 3, 4, 5 horas no dia. Você tem tempo para assistir Netflix e companhia limitada de streamings. Como é que você vem falar para mim que você não tem tempo para ter intimidade com Deus, para que Deus possa sondar a sua mente, o seu coração e trazer você de volta? Fala: olha, fulano, é isso aqui que você está fazendo, eu nunca te disse para fazer isso. Isso que você está fazendo vem da maldade do seu coração, isso vem do maligno, isso vem dos desejos pecaminosos da sua carne. E se para você é normal, você está mais doente do que se possa imaginar. Todo mundo faz, Senhor, mas você não é todo mundo, já dizia a mamãe, né? Mamãe, mas você não é todo mundo, filho. E o Senhor fala a mesma coisa: você não é todo mundo. Você é um filho e uma filha de Deus. Isso não cabe em você, não cabe você fazer. Não dá para viver desse jeito e falar que é meu filho. Volta para o Senhor. Abre espaço no seu dia para ter encontros com Jesus.
Terceiro, não é apenas uma transformação externa, mas é principalmente interna, é uma transformação do coração. Volta para o Senhor de todo o coração, porque o Senhor quer transformar todo o seu coração e não apenas parte dele. Ele quer te dar um novo coração e Ele quer colocar um espírito diferente, um espírito disposto a obedecer dentro de você. Essa transformação interna, ela é acompanhada por sinais externos. Como diz a própria palavra aqui, Ele fala, olha, venham a mim com jejum, choro e lamento. A transformação de um coração que sabe aonde estava andando e que não deveria, que deu as costas para o pecado e está caminhando em direção a Cristo, é o confronto do pecador com o santo. E à medida que aquele que é 3 vezes santo, ele começa a arrancar de você o pecado, isso vai causar dor. Isso vai causar tristeza, porque ele vai mostrar para você, olha o quanto você me machucou fazendo o que você estava fazendo. Olha o quanto você entristeceu o meu espírito que habita em você quando você fazia isso. Você precisa mudar. O povo de Deus tem que ter uma vida diferente, uma vida de quem é salvo em Cristo Jesus. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Será que Deus vai me aceitar, pastor? Será que Deus vai me receber de volta? Eu já fiz tanta coisa errada. Eu tenho vivido em caminhos que o Senhor tem me dito que é errado, mas eu não tenho força para voltar. Será que o Senhor vai me receber de volta? O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele está sempre pronto a acolher você, desde que o seu arrependimento seja genuinamente verdadeiro, seja de coração, seja por inteiro. Verso 15, olha que coisa: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, anciãos, crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico e o templo e o altar. Que façam orações. Poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que o seu povo seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? As pessoas veem muitas pessoas que dizem ser cristãos vivendo como um porco se afundando na lama. E o porquinho lá, a porquinha lá na lama: eu sou cristão, lá na lama. E as pessoas falam: onde que está o seu Deus? Você está na lama do pecado, chafurdado na sujeira. Onde é que está o seu Deus? Que Deus é esse que deixa você fazer isso? Nos tornamos muitas vezes motivo de piada para as pessoas quando falamos que somos cristãos, por causa da nossa própria forma de vida, muitas vezes. Arrependimento é mais do que pedir perdão, irmãos. Arrependimento é uma transformação de vida, é uma transformação interna que o próprio Deus faz em nós. Não é cair quando alguém passa a mão, ou joga uma toalha, ou joga um paletó. Não é ficar rodando dentro de igreja e caindo no chão como se estivesse possuído, e levanta às vezes pior do que quando caiu.
Arrependimento é a tristeza causada no coração por causar dor ao próprio Deus, por causa do seu comportamento e das suas atitudes. E quando nós pensamos em Jesus, nós falamos muito sobre a questão de sofrimentos. Jesus não sabia o que era sofrimento. Por isso ele teve que ser aperfeiçoado na escola do sofrimento para entender o que era ser um ser humano. Quando ele veio ao mundo, ele teve que aprender. Olha, você precisa aprender o que é ser um ser humano para poder ser um intercessor desse povo. Jesus sofreu e sofreu por pecados que ele não cometeu, mas foi colocado sobre ele todos. Você lembra de todos os seus pecados? Você não lembra, né? Mas o Senhor lembra, porque está sobre ele, sobre Jesus. Todos os seus pecados estão sobre Jesus. Jesus foi acusado de tudo que você fez de errado. Jesus morreu para que você pudesse ter vida. E não foi só por você, mas foi pela humanidade, por todo ser humano. Imagina os pecados do mundo inteiro sobre Jesus. Eu fico pensando, eu não aguento nem os meus. Imagina ter o de todo mundo sobre mim. Todo mundo me acusando de coisas que eu não fiz. E eu não me defendo, porque Jesus não abriu a boca para se defender. E Ele morre para que nós tenhamos vida. Há algum tempo atrás, o pessoal aqui ministrou sobre a questão das tempestades, né? E aí, lendo o Evangelho, nós vemos que Jesus, ele dormiu na tempestade, né? Mas lá no Getsemane ele estava bem acordado. Nós, quando devemos estar acordados na oração, a gente está dormindo. E aí quando vem a tempestade, que é a hora da gente descansar, a gente fica desesperado. Não é verdade? Na hora do sofrimento, a gente se desespera. Por quê? Porque estava dormindo na hora de orar. Você já viu os passarinhos, o que eles fazem na hora da tempestade? Eles escolhem um lugar coberto e ficam ali, aguardando até a tempestade passar. Nós temos muito a aprender com os passarinhos, por exemplo, no que diz respeito aos sofrimentos. Na hora do sofrimento e da tempestade a gente se desespera, porque quando deveria estar acordado a gente estava dormindo. Eu louvo ao Senhor por a vida dessas pessoas que vão passar pelo batismo hoje, porque é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil. E talvez essa esteja dentro de uma das decisões difíceis que essas pessoas vão tomar nas suas vidas. Essa decisão pode direcionar todo o futuro delas. Mas para isso acontecer, eles precisam permanecer firmes na decisão que estão tomando hoje. Porque se desviarem para a esquerda ou para a direita, correm um grande risco de se perderem, uma vez que já foram encontrados por Jesus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, sofrendo porque se desviaram dos caminhos do Senhor, uma vez que o Senhor já havia as encontrado, e elas agora se questionam: será que se eu voltar o Senhor vai me receber? Eu digo para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, as pessoas têm uma ilusão de que ser cristão é não passar por sofrimentos.
Na realidade, você vai continuar sofrendo o resto da sua vida sendo cristão ou não. A diferença é que quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem um consolador. Você já não sofre mais sozinho. Você já não tem, você não se entrega ao desespero, porque você tem esperança em Jesus. E você sabe que os sofrimentos momentâneos e passageiros dessa vida não podem ser comparados com aquilo que há de ser revelado na volta de Cristo Jesus. Então eu te convido a orar comigo, a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos para os avisos do Senhor. Lembra que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a sua atenção, porque talvez você esteja longe dos caminhos dele. Graças te damos, Pai, porque o Senhor não nos trata conforme o nosso pecado, mas conforme a tua infinita misericórdia e compaixão. O Senhor nos manda avisos, sinais de fumaça e várias outras formas de nos tirar do caminho que nós estamos trilhando, que muitas vezes são caminhos de morte. Ó Senhor, que o Senhor possa tocar corações e vidas nessa manhã. Quebra, Senhor, todo jugo, quebra toda a dureza de coração, que os teus filhos e filhas se voltem para o Senhor, enquanto é tempo. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por esta palavra, e pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai, porque muitas vezes nós não temos forças para voltar. Que o Senhor envie os teus anjos, que envie irmãos e irmãs, para nos ajudar a sair do lamaçal de pecado em que nos encontramos. Nos dê discernimento, que nós possamos nos sentir acolhidos e amados pelo Senhor novamente. Ó Senhor, tua palavra nos chama, Senhor, a voltar para ti, a consagrar a mente, o coração, a vida, com jejum, com oração, com lamento, com pranto, com choro. Que a tristeza pelo pecado tome conta do nosso coração e nos leve à presença do Senhor para sermos curados e transformados, e assim possamos glorificar o teu nome. Oh Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar os batizandos aqui à frente. Senta aqui, ó, os dois. Qual dos dois quer começar aqui? Hã? Pode ser o Felipe? Você não escolheu, foi escolhido. É assim na vida, pode vir. Quando você não escolhe, você é escolhido. Nossa, de graça. Graças a Deus, foi de graça. Né? Eles passaram por um período para entender o que eles estavam fazendo, né? A decisão que eles estariam tomando. E esse é o momento que a gente abre para eles poderem falar com vocês, dar o testemunho de vida deles. E fiquem atentos àquilo que eles vão falar. Amém? Pode pegar a coisa ali e botar aqui. Ai, ai, viu? Eu nem esperava que eu já ia ser o primeiro, né? Eu fui escolhido. Igual o pastor falou, foi uma decisão difícil de ser tomada, mas foi uma decisão que quando eu tomei, meu coração entrou numa alegria profunda. E eu tenho a agradecer a cada um de vocês que está aqui, porque eu cheguei aqui pequeno, ontem eu fiz 20 anos já, é uma caminhada muito longa, mas eu fui acolhido por cada um de vocês. Não tenho palavras para agradecer vocês. O pastor e a família me acolheram de um jeito incrível. Cláudio e o pastor me trataram como um filho. Me acolheram, me abraçaram quando eu precisei e puxaram a orelha várias vezes, porque eu precisei também. Pedro, Lucas e o Marcos, sem palavras para vocês, vocês são os melhores amigos que eu tenho. A gente brigou muito várias vezes, muitas vezes, mas como qualquer amizade tem os conflitos. Pai e mãe,
Se não fossem vocês puxando a minha orelha para acordar cedo também para vir, não ia estar onde eu tô. Só isso que eu tenho a agradecer para vocês. Amém. Prende na roupa. Foi. Paz, irmãos. Eu vim aqui agradecer a todos que estão aqui por ter me ajudado nessa grande caminhada. Foi uma decisão muito difícil para mim, pois eu tenho que mudar, ter uma nova vida e não continuar na mesma vida que eu estou. Eu agradeço por todos aqueles que me ajudaram, pelo meu pai que veio a me trazer aqui novamente. Eu vim aqui quando eu era pequenininha, só que eu acabei indo para a igreja da minha avó, né? Aí eu voltei para essa igreja e para mim agora é um lar, né? Porque todos me acolheram muito bem. Eu agradeço pelo meu pai que me trouxe aqui, que me guiou pelos caminhos certos. Eu agradeço pela vida do pastor Maurício, que esteve sempre comigo, sempre dando uns puxadinhos de orelha, né? Que eu não fazia nada errado. Eu agradeço por todos os irmãos que estão aqui, vendo esse momento que é muito importante para as gerações da nossa igreja. Obrigada. Um pouquinho nervoso. Agora, Eu vou sair andando. você sobe e fiquem ali, ó. Verdade, o Felipe, quando ele chegou aqui, ele era miudinho. Nariz correndo, chinelo de dedo, barriguinha de perna. Mas Deus é bom, Deus transforma, olha só. Um rapaz bonito aí, ó. Graças a Deus. Deus é bom. Felipe, é de livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, que você recebe o Senhor Jesus no seu coração, que entrega a sua vida para Ele e se compromete a viver uma vida que glorifique o nome dEle? Sim. Amém. Na autoridade de ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, aqui está uma vida entregue no teu altar. Que o Senhor a receba, guarde, proteja, conduza e instrua nos caminhos do Senhor, rumo à eternidade. E nós nos alegramos por essa vida em nome de Jesus. Amém. Fala
fácil. Esse processo dura uma vida inteira. O Felipe falou que estava fazendo 20 anos, que, né, uma grande caminhada. Eu falei, nossa, então eu já estou cansado já. Rapaz. Não, Manu? Vamos lá? É de livre, espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, que você aceita Jesus no seu coração e se compromete a viver uma vida para a glória do nome do Senhor? Sim.